Bem-vindos mais uma vez ao Desabafo Pop. E hoje nós temos a presença ilustre de Anderson Magalhães, que vai falar com a gente sobre a Marvel. Então, vem comigo para mais um Desabafo Pop. Então, gente, esse é o Anderson, né, que eu sempre falo com vocês no vídeo, né, eu comento sobre ele. E hoje eu chamei o Anderson aqui porque ele é o maior conhecedor de quadrinhos aqui em casa. E de filmes também somos nós dois, mas em relação a esse universo Marvel, ele é o mais conhecedor. Então, eu trouxe ele para conversar um pouquinho sobre algumas coisas, já que vai estrear agora, na quarta-feira, quem? Os Vingadores, Guerra Infinita, tá certo? Certíssimo. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas a ele e ele vai falar. Vamos tentar, né? Vai tentar? Não, vai falar. Vamos lá. Então tá. Quem é Thanos? Bom, o Thanos, chamam ele de Titã Louco, né? Ele nasceu, vamos lá do início. Existiam os Celestiais, então, no início, né, na criação do mundo, eles criaram os Celestiais. E os Celestiais criaram os Eternos. Os Eternos foram seres muito poderosos, tá? De extrema sabedoria. E junto com os Eternos vieram também os Deviantes, que eram o oposto, né, desses Eternos. Que eles eram feios, né, grotescos, mas muito fortes. E assim, eles não lutavam entre si. Porém, os Deviantes, eles aumentaram muito em números, e os Eternos mantiveram uma quantidade pequena. Mas aí os Deviantes começaram a entrar em embate com os Eternos, e os Eternos foram provocados a enfrentar os Deviantes. Nisso, né, os Eternos ganharam essa batalha, e dentre esses Eternos existiu o Cronos. E o Cronos criou o Mentor. Esse Mentor era um dos filhos, né, de um Eterno, também muito poderoso, e que teve um filho chamado Eros, e também é chamado de Star Fox, e muito poderoso. E o outro filho que ele teve foi o Thanos. Só que o Thanos teve uma mistura de DNA, né, dos Eternos com os dos Deviantes. Logo, ele veio com a inteligência, né, com o poder dos Eternos, porém ele veio com uma aberração, muito parecido com o Deviante. Então ele teve a mistura do DNA do Deviante e de um Eterno, né? E o Thanos, ele vivia muito separado dos outros seres, então ele foi excluído da civilização lá de Titã. Nisso ele se manteve sozinho durante muito tempo, e ele recebeu também alguma ajuda da morte. Então, né? Assim, que a gente já entra na outra pergunta, né? Qual que é a motivação do Thanos para ele querer conquistar tudo, acabar com tudo? Isso é um pouquinho depois. O Thanos, como ele viveu muito excluído daquela sociedade, chegou um momento que ele criou uma arma, e não podia se criar armas em Titã. Uma arma poderosa, e eles viviam muito em paz. Então ele foi expulso pelo pai dele, o Mentor. E nessa expulsão dele, ele se revoltou, né? E ele voltou, conseguiu tomar Titã, do pai dele, e excluiu o Mentor e o Eros, que é o irmão dele, o Star Fox. E ele virou o soberano de Titã. E ele aprendeu muito com a morte. E ele ficou muito apaixonado pela morte e virou a amada dele. E esse é o Thanos. Com essa coisa dele amar muito a morte, ele prometeu que ele mataria por ela, né? No caso, o que leva ele a fazer as coisas que ele faz é esse amor pela morte. Tanto que ele busca poder. E esse poder ele vai encontrar nas Joias do Infinito, no Cubo Cósmico e assim por diante. Tá certo. Tá. Então, a gente já sabe mais ou menos, a gente entendeu mais ou menos quem é Thanos. Thanos é o filho revoltado.
que teve uma pessoa que ajudou, ele se apaixonou por essa pessoa e agora ele faz tudo por essa pessoa. É o revoltadinho da família. Isso. Revoltadinho da família. E na sua opinião, quem que você acha que vai morrer no filme? Então, eu tento me basear muito pelos quadrinhos. Os quadrinhos, pra mim, morre todo mundo. Todo mundo. Eu li. Morre todo mundo. Então, eu acho que em alguns momentos muitos heróis vão morrer. Porém, as Joias do Infinito têm muitos poderes. E claro que eu acredito que em algum momento algum herói deva tomar posse dessa manopla. De acordo com os quadrinhos, isso acontece. Porém, praticamente todos os heróis morrem. Todos. Pelos quadrinhos que eu li, né? O Anderson me emprestou, ele tem os quadrinhos, tudo bonitinho. E aí eu li, todo mundo morre. Só que depois eles são o quê? Ressuscitados. Então se vai morrer todo mundo no filme, não sei. Se só vai morrer alguns, não sei. O que acontece é o seguinte, o filme ele muda muita coisa. Né? Pode ser que algumas mortes aconteçam e essas mortes não tenham alguma ressuscitação, né? Eles morram mesmo de vez, porque alguns atores eles não vão continuar fazendo filme. Então eles vão ter que trocar alguns atores, botar novos heróis para poder continuar com isso. Porque nos quadrinhos você consegue manter. No filme é muito difícil. É muito mais difícil, né? Igual falam que o Chris Evans ele já tá de saco cheio de fazer o Capitão América. Então ele pode ser um dos prováveis que vai morrer. Se vai morrer nesse primeiro filme, não sei, mas pode morrer no segundo filme. Então, a validade do Chris Evans já venceu, né? E a outra perguntinha. Todo mundo tá se perguntando, todo mundo tá falando, onde você acha que o Gavião Arqueiro está? A gente sabe que ele vai estar no filme, já falou que ele vai estar no filme. Ele não apareceu em nada, mas qual que é a sua suposição de onde ele pode vir a estar? Então, tem muitas especulações. Eu vou fazer a minha especulação. Eu não sei ao certo se isso vai acontecer ou não. Mas eu acredito que o Gavião Arqueiro esteja uma missão de encontrar a Capitã Marvel em algum momento. Já que ele tem uma ligação muito forte com a S.H.I.E.L.D. e ele está fazendo um serviço para o Nick Fury, acredito que ele esteja nessa missão. Porque ela é muito poderosa, ela ajuda muito, né, nessa empreitada contra o Thanos. As Joias do Infinito, né? Várias pessoas ficam me perguntando, alguns alunos também me perguntam a questão das Joias do Infinito. Quais são as joias e quais são os poderes de cada joia do infinito? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que elas são 6 joias. Essas joias são a do poder, a da mente, da realidade, do espaço, do tempo e a da alma. Né? Cada uma tem um poder específico. Vamos falar primeiro da joia da mente. Né? A gente está aqui se baseando também porque é muita informação. A gente lembrar de tudo direitinho, isso que dá umas bisoiadas. Então, em primeiro lugar, eu vou me guiar pelos filmes. Né? A joia da mente surgiu a primeira vez foi no Cetro do Loki. Né? Ninguém ainda sabia que a joia estava ali, mas depois descobriu-se que a joia estava ali e ela foi parar na testa do Visão. Né? Ela tem o poder de controlar mentes. Ela tem um poder completo, ela tem um poder infinito de controlar mentes. Né? Então ela pode controlar qualquer mente de qualquer ser do universo. Por um simples toque, ou a pessoa tem que tocar. Porque eu me lembro que o Loki tocou o Gavião Arqueiro para controlar ele. Mas ele precisa ser necessariamente tocar em alguém? Não. No caso, no filme, a pessoa tem que ter poder. Ela não pode ser um humano normal. Já nos quadrinhos, não. Um humano normal, ele pode utilizar a Joia do Infinito sem problema nenhum. Já no filme, a pessoa parece que chega até a morrer, né? Se destruir. Visto aquela ajudante, né, do colecionador. Isso, do colecionador, né? E o Gavião e o Guardiões da Galáxia, que ele não morreu porque ele era... o Peter Quill. O Peter Quill ele não morreu porque ele era... Ele tinha DNA do Eagle. Do Eagle. E aí acabou que os outros também ajudaram a distribuir um pouco do poder para todo mundo. Isso. Né? Então acabou tudo de boa.
Mas no filme o que acontece? A Pedra da Mente, né? A Joia da Mente, ela tá em posse agora do Visão, né? E que deu a vida a ele. E agora a gente não sabe o que vai acontecer, se vai tirar, se ele vai viver, se vai tirar, se vai arrancar. Então isso a gente tem que esperar o filme para ver mesmo. E a Joia do Poder? Então, a Joia do Poder, você pode manipular qualquer energia do universo, qualquer tipo de energia. E ele também, no caso, já fala Joia do Infinito, ela dá poder infinito. E essa joia, junta com as outras pedras, ela aumenta o poder dessas outras pedras. Se ela está junto com a pedra do tempo, por exemplo, ela vai dobrar o poder dessa joia. Então ela pega qualquer energia que tem no universo e aumenta essa energia ou usa dessa energia. E então ela é tipo uma potencializadora de tudo. Sozinha ela tem uma força, tem uma força. Mas ela com outras joias, ela potencializa ainda mais a força das joias. Isso. E a Joia do Espaço? Bom, a Joia do Espaço a gente viu lá no Capitão América, né? O primeiro Vingador, que é o Tesseract, que é o cubo cósmico. A gente vai ver isso acontecer, Guerra Infinita, como a gente já viu no trailer, né? O Thanos pega da mão do Loki, né? Ele esmaga o cubo cósmico e dali sai a pedra do espaço. Então ela leva seu portador para qualquer lugar do universo. Ela é tipo um teletransporte, né? Ela pode levar para qualquer lugar em frações de segundos, em milésimos de segundo. Essa é a Joia do Espaço. É a Joia do Tempo? Então, a gente sabe que ela está em posse do Doutor Estranho, né? No Agamotto, como a gente viu no filme. E a Joia do Tempo, ela já está dizendo, né? Ela dá controle ao seu portador de ir para qualquer lugar do tempo no espaço. No caso, quiser ir para passado, presente, futuro, além dela poder parar o tempo, né, ela pode acelerar e pode reduzir o tempo. Então dá o poder total sobre o tempo. Como a gente vê no filme do Doutor Estranho, né? Que ele vai voltando, e tem também aquela questão do loop, que ela pode dar vários loops e que ela pode voltar e tentar consertar uma coisa que já aconteceu. E a Joia da Realidade? Então, a Joia da Realidade já está dizendo o que é, né? Então dá poder ao portador de alterar a realidade, mexer com a realidade da forma que quiser. Isso, só que o poder da joia é muito maior, né? Ela pode mudar a realidade da forma que quiser, né? Se ele quiser transformar uma pedra no hambúrguer, ele vai transformar a pedra no hambúrguer. Isso, assim, se a gente pensar limitadamente como pode ser usada, você pode transformar qualquer coisa, né? A realidade toda em qualquer outra coisa que você queira. Não só essa realidade, mas qualquer outra realidade. Tá, e ela é a que tá com o colecionador. Então, Estado. Tá com o colecionador ainda. Provavelmente o Thanos vai pegar. Deve mostrar de alguma forma que ele vai pegar. Isso. Tá. E a joia que todo mundo procura e ninguém sabe onde é que tá. Ninguém sabe. É a Joia da Alma. Que é a Joia da Alma? Então, a Joia da Alma, se a gente for seguir a história em quadrinho, teve em posse de dos Eternos. Eu não vou tocar nesse assunto não, que a história é meio comprida, mas chega um certo momento que ele para nas mãos do Adam Warlock. É aquele que vocês ainda não viram, ele não apareceu ainda, mas apareceu o casulo dele no final do Guardiões da Galáxia, volume 2. No finalzinho mostra lá, né, aquele casulo. E existe muita especulação onde essa pedra tá, né? E é uma pedra, pelo Thanos, né? É a pedra mais poderosa que tem, porque ela dá controle aos espíritos de qualquer ser. Então ele dá controle total sobre o espírito, seja lá onde ele for. Ele pode tirar o espírito de uma pessoa e jogar em qualquer outro lugar do universo. Ele pode... ele dá o poder da vida e da morte. Então ele pode ressuscitar, que é essa que acontece nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos todo mundo morre, aí ele vem lá e ressuscita todo mundo. Porque no quadrinho tu morre, tu pode voltar à vontade. E vou dar uma especulação aqui que seria muito legal ver isso acontecer. Assim, claro que muitas pessoas falam, mas o diretor lá do Guardião da Galáxia fala, né, que o Adam Warlock não vai aparecer em Guerra Infinita.
E todo mundo fala isso. Só que o que acontece? Na Marvel tem muita coisa que é mentira, que eles fazem isso para não criar muito spoiler. E eu acredito que o Adam Warlock deve aparecer. E se vocês perceberem, quando mostra o casulo dele no filme Guardiões, tem um brilho muito forte de uma luz em cima do casulo, né? Assim, dá para acreditar que a pedra pode estar ali, mas também ela pode estar em qualquer outro lugar. Isso vai depender de quem fez o roteiro, né? Para fazer isso acontecer. Tá. E aí, agora a gente já entendeu, né? Quem é Thanos, as pedras, né, do infinito, porque ele está atrás, as joias do infinito, desculpa, e porque ele está atrás, qual é a motivação dele. Mas eu quero te perguntar uma coisa, qual é o seu personagem favorito? Então, meu personagem favorito não é um herói. Na verdade, ele é o vilão. Ele sempre adora vilão. Eu gosto. Porque por causa da complexidade do personagem, né? Que é o Thanos. Então você prefere ele, prefere essa origem dele também? Eu gosto dessa coisa da história do Thanos, né, da personalidade dele, que é um personagem bem complexo. Ele não faz as coisas assim de qualquer jeito, à toa, né? É um personagem muito inteligente. E assim, por essa complexidade, é por isso que eu gosto desse personagem. Quanto mais camadas os personagens têm, mais eu me identifico em gostar daquele personagem. Tá. E se você fosse indicar pro pessoal aqui que está assistindo uma ordem para assistir aos filmes, qual ordem você faria? Qual seria a sua ordem para assistir os filmes? Primeiro, Capitão América, o primeiro Vingador. Por quê? Porque se a gente for pensar em ordem cronológica mesmo, né, do tempo, foi o primeiro Vingador que apareceu, o primeiro herói que apareceu na Marvel, né, porque apareceu lá na Segunda Guerra Mundial, e dali que surgiu, né, também a ideia da primeira joia do infinito, que as pessoas não sabiam ainda, mas ela estava ali no Tesseract. Tá. E o segundo? Segundo, Homem de Ferro, né? Se a gente for pensar na sequência, o Homem de Ferro, ele foi o primeiro filme que apareceu, mas isso não quer dizer que ele teria que ser o primeiro na sequência cronológica. Para ser assistido. Isso. Seria o Homem de Ferro até por conta de... Ainda não tinha aparecido nenhum outro Vingador, né, na história da Marvel. E não se, no caso, ali naquele filme a gente não tinha ideia que existia o Capitão América, mas tinha pequenos detalhezinhos ali que indicavam que ele ia aparecer. Tá, e terceiro? Então, terceiro é o Incrível Hulk. Mas por quê? Ele levou Então. Eu entendi isso. Então, o Incrível Hulk, se a gente lembrar, na pós-crédito dele, aparece o Tony Stark, né, no bar, com um general. Isso, esqueci o nome dele. Tá, então só por causa das cenas pós-créditos. Assiste a cena pós-créditos. Não, e também eles falam, assim, brevemente alguma coisa relacionada sobre o super soldado. Porque o Incrível Hulk vai dar introdução depois a vir o filme do Capitão América. Tá, e o quarto? Então, o quarto é o Homem de Ferro 2. Né? Se a gente for fazer a ligação, termina o Homem de Ferro 1, né? Ele falando que ele é o Homem de Ferro. E na sequência a gente vê a consequência disso, né? De ter falado que ele é o Homem de Ferro. Quinto. Então, o quinto seria o Thor. Né? Porque quando termina o Homem de Ferro 2, no pós-crédito mostra o martelo, né? O Mjolnir, lá no deserto, né? Se não me engano, no Texas. Então isso já está dando sequência ao que vai acontecer, que seria o que mostra no filme do Thor. Tá. E o sexto? Então, o sexto já apresentou, né? Capitão América, já apresentou o Hulk, já apresentou o Homem de Ferro, já apresentou o Thor. Então eles precisam se juntar. E outra coisa. No Homem de Ferro 2 é apresentada a Viúva Negra, que ela também faz parte dos Vingadores e também aparece no Thor,
primeiro Thor, né? O Gavião Arqueiro. Ele tá lá em cima, mirando uma flecha lá pro Thor, quando ele vai tentar tirar o martelo. Então já meio que foi apresentado todos os personagens, só poderia juntar eles. Aí que vem os Vingadores. Importante. Fez a apresentação de todos os personagens e agora vem os Vingadores. E o seu sétimo? Homem de Ferro 3, né? Porque... Falaram também que, assim, foi legal, mas não foi muito legal assim, né? Então, ele teve pontos positivos e pontos negativos, né? Isso, cada um que vai ver vai tirar proveito de alguma coisa do filme. E nesse ponto, o Homem de Ferro 3 mostra o que acontece com o Tony Stark depois dele ter passado por aquela batalha de Nova York, né? Onde ele fica meio traumatizado do que aconteceu. E isso é mostrado no Homem de Ferro 3. Isso está nessa sequência. Tá. E o oitavo? Então, o oitavo, Thor, o Mundo Sombrio, é uma sequência óbvia dos Vingadores, né? Porque mostra lá o Loki preso em Asgard. E dando sequência é apresentada a primeira joia do infinito, praticamente ela aparece, né? E o poder dela. Claro que não é citado muito, se eu não me engano, acho que é só no final que ela é citada, quando eles entregam a joia pro colecionador, né? E seria uma sequência lógica para se seguir. Tá, e o 10? Não, Nono. Então, o Capitão América e o Soldado Invernal. Que aí apresentam o outro, que é o Bucky. Isso, aí é o retorno do Bucky, né? Que é o Soldado Invernal. Que é uma história que se diferencia um pouco dos outros. E apresenta T'Challa também. Não. É nesse. Sim, é assim. Que história tudo é o T'Challa. Não, calma, vamos chegar lá. Não tô perdido. Então, o que acontece? Ali mostra um pouco o que acontece dentro da SHIELD, que a SHIELD está sendo destruída por dentro, né? Pela Hydra. Ou Hydra. Então... lembrei. Tudo errado, gente. Tô confundido sim. Mas tudo bem, é apresentar o Soldado Invernal que vai fazer diferença lá na frente. E o 10º? Então, 10º, Guardiões da Galáxia. É uma história totalmente diferente das outras, mas ela tem vital importância dentro da sequência, porque é apresentado a outra joia, que é a Joia do Poder, né? Então, apresenta novos heróis pra gente e foi um filme ótimo. E que dá a ideia de que o Thanos está ali, correndo atrás do prejuízo. Nos pós-créditos também, Isso, já nos outros já aparece alguma coisa do Thanos. Isso, já deixei de falar no caso do Vingadores, que ele aparece no Vingadores, né? Mas no Guardião da Galáxia mostra que ele está correndo atrás das joias do infinito. E aí a gente tem o 11º. 11º, Guardiões Volume 2. Que é uma sequência mesmo, né? Acabou o primeiro, já mostra depois de algum tempinho, né? Acho que não passa nem meses, acho que dias. Já mostra outras coisas, né? O pai do Peter Quill, de outros acontecimentos dentro dos Guardiões. Tá, e o 12º? Vingadores Era de Ultron, né? Que a gente descobre que no cetro do Loki tem a Pedra da Alma. Então é muito importante saber onde é que tá. Gente, vocês estão vendo que cada filme vai aparecendo um pouquinho das pedras, né? Uma pedra aqui, uma pedra ali, uma pedra aqui, uma pedra ali. Só tá aparecendo. Na verdade, tá sendo montado, né, um esquema para ver o que vai calhar, no caso, o que vai acontecer, né, na quarta-feira, que é a Guerra Infinita. Né? Fez toda essa arrumação, né, essa organização para acontecer a Guerra Infinita. E na Era de Ultron, né, a gente viu o Ultron, nos é apresentado alguns vilões, né, como Garra Sônica, que vai ser importante lá no Pantera Negra. O Visão também é criado na Era de Ultron. Isso aí. Com a mente da... Com a Joia da Mente. A Joia da Mente. Né? E esse filme é importante. Não é um dos melhores filmes. Mas é um filme importante para o universo. Mas é um filme importante. E o 13º?
Ah, e outra coisa, surge a Feiticeira Escarlate Mercúrio. Ah, isso mesmo, esqueci. Que o Mercúrio morre, aparece o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que você falou, só que o Mercúrio morre. Cara, o cara é rápido pra caramba, ele morre. Enfim, não se entende. Porque a morte dele foi ridícula, mas tudo bem. Então, o próximo, né, no caso, a 13ª escolha é o Homem-Formiga. Que ele, assim, não tem muita relevância dentro da história. Dentro da história. É um bom filme, eu gosto bastante do Homem-Formiga. Mas ele apresenta uma coisa importante, né, que é o mundo quântico. E de alguma forma eu acredito que isso tenha alguma importância no Guerra Infinita. Não sei como, mas talvez tenha alguma relevância dentro do Guerra Infinita. Tá. 14º. 14º. Capitão América Guerra Civil, né, que é apresentado novos personagens, né, que tem um conflito muito grande, claro, do Soldado Invernal, que é o Bucky. Ele quer defender o amigo dele, ele sabe dos erros que o amigo dele cometeu, porém... Ele sabe que ele foi manipulado. Sofreu uma... E o capitão, ele... E acaba que o Tony também descobre que foi o soldado que matou o Soldado Invernal, né? Ele controlado matou o pai e a mãe dele. Ele se volta contra o capitão, né? Por essa atitude do capitão. E a gente também, o T'Challa é apresentado pra gente. Isso. E acaba tendo uma divisão, né? Como a Lélia falou, né? Surge também pela primeira vez. É uma coisa muito legal o Homem-Aranha dentro do universo da Marvel, né? Nesse filme Guerra Civil. E isso é bem legal, que vai dar uma sequência, né? Que mais pra frente a gente vai ver o filme do Homem-Aranha, né? De volta ao lar. De volta ao lar, isso. E o 15º. No 15º filme, eu vou colocar a Pantera Negra. Por que o Pantera Negra? Porque quando acaba a Guerra Civil, né, a gente tem lá os pós-créditos mostrando a ida para o Wakanda, né, e é interessante após esse filme a gente conhecer o Wakanda, conhecer quem é o Pantera Negra realmente, quais são como que é a personalidade dele, né, o que tem, né, na história do Pantera. Ele tem relevância dentro das outras histórias, mas no sentido de que precisamos conhecer ele primeiro. Pra dar sequência. Pra dar sequência, mas o filme é maravilhoso, assista. Muito bom. 16º. Doutor Estranho. Só que é o seguinte, eu tenho uma ressalva em relação a esse filme e ao Homem-Aranha. Que é o que vem depois, 17º. Só que o que acontece? Eu não me prendo muito a qual primeiro eu vou ver, o Homem-Aranha ou o Doutor Estranho. Pode ser tanto um quanto o outro. Eu acho que não vai influenciar na sequência cronológica. Porque se a gente pensar de certa forma, os dois parecem que se passam mais ou menos no mesmo tempo, né? Visto que no Doutor Estranho tem uma sequência, né, antes do acidente do Steve Strange, que ele recebe uma ligação, né, falando que um homem tinha se acidentado e teve problemas, se não me engano, na coluna, na cervical, alguma coisa do tipo. Que isso está ligado à Guerra Civil, que é o amigo do Tony Stark, o James Rhodes, né, que é o máquina de combate, que se acidenta em Guerra Civil. Então a gente sabe que aconteceu mais ou menos naquele tempo, né? Que logo depois aparece a história do Homem-Aranha também. Se a gente for ver o filme do Homem-Aranha, acontece depois do Guerra Civil. O Doutor Estranho também. Então eu acredito que aconteçam mais ou menos no mesmo tempo. No mesmo período. Isso. Tá. Aí décimo... o Doutor Estranho é importante, na sequência que apresenta a Joia do Tempo. A Joia do Tempo. Bem legal, vale a pena assistir também. 18º. Então, E o último? E nosso último é o Thor Ragnarok, né? Que é um filme assim, se a gente colocar uma balança, né? Que os que gostaram, que não gostaram, a balança meio que dá uma guinada para um lado, uma guinada para o outro. Mas eu gostei do filme, claro que eu não queria ver tanta comédia. Tanto esse ar de comédia, mas o filme foi interessante, principalmente a parte visual. Quando termina o filme, a coisa que a gente vê é o quê? Aquela nave gigantesca aparecendo, que
É a nave do Thanos. Provavelmente a nave do Thanos, e que a gente vê nos trailers é o que acontece depois daquela nave chegar, né, na nave Que de se fuga. vai ser verdade ou não, a gente não sabe. Isso, é aquela nave de fuga, né, dos Asgardianos. Que a gente vai ver na quarta-feira. Quarta-feira, 00:01. Então, continuando aqui, já viu a ordem cronológica dos filmes que você pode estar assistindo, né? Ah, não vou assistir quarta-feira, mas você pode assistir essa ordem dos filmes para você se familiarizar com os filmes e poder assistir Guerra Infinita, né? E outra pergunta, qual é o seu filme favorito e qual o filme mais irrelevante que a gente não precisa assistir, assim, só para se divertir? Então, meu filme favorito dentro desses que estão aí é Os Vingadores. Por quê? Porque é um filme que mostra todos os heróis juntos, uma relevância muito grande dentro dos outros filmes, e mostra equilibradamente cada um agindo, não dá foco. Um exemplo, o Homem de Ferro é muito querido, né, pelos fãs dos filmes, mas não dá assim um peso para ele dentro do filme. Isso é bem distribuído para os outros personagens. E o filme, para mim, ele é redondinho. Ele começa bem e termina bem. Tá, e o filme que é irrelevante, que não vale a pena. Nem que não vale a pena. Acho que todos os filmes valem muito a pena assistir. Mas pra gente entender essa questão do Thanos, essa questão das joias, tudo mais, que é um filme que você vai assistir por diversão só. Então, é um filme que dá para se ver, mas se a gente botar dentro dessa cronologia, a gente vai tirar ele não vai fazer muita diferença com o Incrível Hulk. Né? Ele apresenta pra gente, Bruce Banner e tudo mais, mas assim, ele não, se a gente tirar dali não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Então, uma coisa importante que eu tenho para falar também sobre Vingadores, o meu filme preferido, porque como a gente que lê história em quadrinhos, a gente sonhava em ver, né, isso nas telas, né, a junção desses heróis. E a gente meio que achava isso impossível, né? O gasto que se teria com isso, colocar um filme de 2 horas e meia, todos esses heróis juntos, como é que ia ser, né? A gente tinha até um pouco de pé atrás, mas ainda bem que deu tudo certo. E a gente espera que esse próximo dê mais certo ainda, né? A gente já viu algumas críticas aí que já estão falando que assistiram 25 minutos do filme e estão falando que eles estão sendo bem ousados. Bem ousados. Vamos esperar aí. Vamos esperar aí ver. Quarta-feira nós estamos lá. E uma pergunta, dentro desse universo dos quadrinhos, o que você acha, assim, da popularização dos filmes? Porque os filmes acabaram realmente popularizando ainda mais os quadrinhos. Porque os quadrinhos começaram lá atrás, né? Uma questão de deixar a população ter alguma coisa para a população, distrair a população por causa da guerra, né? E aí foi crescendo, e ficou só no mundo nerd. Só quem gosta são os nerds, né? Aquelas pessoas que não estão nem aí. Não, aquelas pessoas que só pensam naquilo ali e pronto. E agora não, se popularizou. O que você acha disso? Né? Essa questão da popularização dos filmes de quadrinhos. Então, eu acho importante isso acontecer porque o universo do quadrinho era muito recluso, não digo que era só nerd que lia, aquelas pessoas que se interessavam por uma leitura, né, e gostavam de ver imagens, ver histórias de fantasia, de coisas que fujam um pouco da nossa realidade. Então, era muito fechado para essas pessoas, né, esse mundo. Mas dentro das histórias tinha coisas importantes, né, que falam sobre a personalidade, né, dos personagens, que aquilo tem uma identificação, né? Se a gente pegar a questão da diversidade também, né? Sim. Que está sendo muito trabalhado hoje em dia. Sim, o que acontece? A gente pega um personagem como o Homem-Aranha, o Peter Parker. Ele, se a gente for ver, é uma pessoa comum como a gente, né? Ele tem seus problemas, ele tem problema financeiro, ele sofria bullying. Então, essa ligação, principalmente com o nerd, era muito grande. E isso aproximava muito da leitura das histórias em quadrinhos. Não digo só ele, mas qualquer um outro personagem. Mas essa popularização é legal para as pessoas verem que quadrinho
ele não é uma coisa para criança. Né? Se a gente pegar uns quadrinhos, são muito adultos, falam sobre coisas muito complicadas, difíceis. Uma criança compreender. É engraçado você estar falando isso, porque a gente assiste o seriado do Sheldon, né? Do Sheldon quando o Sheldon, o pequeno Sheldon, quando ele é do Big Bang Theory. E tem uma cena que a mãe dele briga com ele porque ele tá lendo história em quadrinho. E aí a mãe vê que tem lá o quadrinho é o Watchmen. É, o Watchmen, olha só. Ele tá assistindo o Watchmen. Extremamente adulto, tá lendo o Watchmen. E aí ele pede, ele fala que ele é adulto porque ele é super inteligente, que ele não precisa da mãe dele. E aí, como a mãe dele, então tá, você é adulto, você cuida de você mesmo. E ele fala, então eu posso ficar com as minhas revistas em quadrinho? Ela, não, revistas em quadrinho é pra criança. Se você é adulto, você não precisa ler revista em quadrinho. Então, assim, é um seriado que a gente indica, tá bem legal, são curtinhos. E aí você fala isso agora, né? Que as histórias em quadrinhos, elas não são totalmente só para criança. Eu sempre falei com o Anderson, você tem um linguajar que, putz, nunca tinha visto esse linguajar. Aí ele fala assim pra mim, história em quadrinho. Muitas das palavras, né, fui tirando das histórias em quadrinho. Muitas das vezes até rebuscadas. Se a gente pegar uma história do Thor, a fala do Thor nos quadrinhos é shakespeariana, né? Ele fala de um jeito como se ele tivesse um ator atuando ali, falando Shakespeare. Né? Se a gente lê um exemplo, o quadrinho mesmo do Watchmen, tem umas coisas muito adultas, falam sobre coisas relacionadas à parte científica. Tem muitas coisas muito interessantes. O próprio exemplo, o Guerra Infinita, tem um caso, se eu pegar a história em quadrinho para ler, dá para tirar várias palavras que eu aprendi dali. Né? Que o Thanos fala de um jeito também bem rebuscado, não é igual o Thor, mas ele fala com aquela fala de um líder, né? É imponente do jeito de falar. Tem muitas coisas bem interessantes. Então é legal essa popularização, até para o pessoal realmente conhecer os quadrinhos e entender. E agora tá mais no nosso meio também, né? A gente vê pelo Pantera Negra, né? Nossa, o Pantera revolucionou. Foi um filme que revolucionou. Porque a história que tem ali não tem nos quadrinhos, mas ela foi tirada dos quadrinhos para mostrar que o negro está numa posição diferente do que a gente geralmente vê na sociedade, né? Que em qualquer outra história, a gente pegar qualquer outro herói de história em quadrinho, né? Ele não é igual o Pantera Negra. O Pantera Negra, ele vem de uma sociedade onde os negros são muito bem aceitos, eles são muito inteligentes, eles têm uma capacidade de construir uma sociedade rica, próspera. Geralmente, quando a gente vê outras histórias, não é isso. A gente sempre mostra aquela questão do negro sendo excluído da sociedade, né? Que vem do gueto e tudo mais. E a gente vê que Pantera Negra não tem isso. É uma realidade totalmente diferente e muito além do que é a sociedade dos homens brancos, né? E pegando esse gancho de Pantera Negra, nós temos a Shuri, e ela é super inteligente e super dotada. O que você acha que vai acontecer quando a Shuri encontrar com Tony Stark? Se encontrar, né? Não, em algum momento eles devem se encontrar, mas eu não acredito que eles deem muita ênfase nesse encontro, porque tem muita coisa, muita história pra acontecer. Vai ter muita informação, muita coisa pra acontecer. Mas vai ser uma coisinha assim, rápida, tipo papai, e ele vai... Ui! Mas acredito que... Assim, eu gostaria de ver a interação deles. Né? Provavelmente vai ser alguma coisa engraçada. Se a gente lembrar, né, do encontro do Bruce Banner com Tony Stark nos Vingadores, a gente vê isso acontecendo. São dois caras super inteligentes, só que o Tony Stark é mais bobalhão, né? Faz piada com tudo, e o Bruce Banner, por outro lado, mais contido, né? Mais sério. Mas a Shuri não tem essa característica. Ela também, tudo escrachada. Então seria interessante ver esse encontro. Eu não sei se vai acontecer e da forma que vai acontecer, mas eu gostaria que fosse uma coisa... E puxando também o gancho do engraçado, uma coisa assim que eu tô preocupada, nós temos Thor, Ragnarok, que já teve muita comédia, e nós temos o Pantera Negra, que o time da comédia foi perfeito, acho que foi um dos melhores filmes para time de comédia da Marvel. Assim, até teve o Capitão América, teve alguns legais, mas eu acho que o Pantera, o time da comédia foi na medida, certinho, assim, bem legal. Mas agora a gente vai reunir Tony Stark, a gente vai reunir Shuri, vai reunir Guardiões da Galáxia, né?
vai reunir o Homem-Formiga, vai reunir Homem-Aranha. Todos esses, praticamente, eles têm um tom de comédia. Não, eles são comédia. Não, eles têm essa coisa, né, da comédia ou do atrapalhão, do cara que tá aprendendo. Você não tá com medo, tipo, do tom da comédia ser demais, assim, eles exagerarem? Então, ter muitos juntos? Bom, os irmãos Russo aí tem uma característica muito diferente dos outros diretores, né? A gente vê por Guerra Civil, que é um filme, assim, tem alguns pontos lá de comédia, mas eles colocaram, de certa forma, assim, até bem colocado, né? No Capitão América, Soldado Invernal, que eles também dirigiram. A gente vê também, tem uma coisa ou outra ali, mas é um filme bem mais sério. Acredito que no Guerra Infinita, por ter esses personagens e também ter a participação do diretor do Guardiões da Galáxia, né? Acho que foi colocado até isso para botar o tom de comédia certo no momento certo. Eu acho que eles vão saber dosar isso. Eu espero que isso aconteça. Mas eu acho que o Guerra Infinita não vai ter muito espaço para comédia. Ou como foi o Thor, eu acredito que não chega nem perto disso. Ou com Guardiões da Galáxia. Mas isso vai depender dos personagens, a interação deles. Eu acredito que não vai ter muito espaço para isso, não. Uma brincadeira, né? Vai ter. A gente já viu no trem que vai ter, né? Tipo lá do Homem-Aranha, com o Doutor Estranho, mas vai ser coisa bem pontuais, assim. Pra acabar, minha opinião, da Disney comprar Fox. Que aí vai juntar Fox e vai juntar Marvel. E vai vir vários personagens que estavam separados e agora eles vão se juntar de novo. Né? Naquela época que a Marvel estava na falência, ela vendeu vários direitos de personagens e tudo mais. E assim, a minha opinião é que assim, eu tenho um pouco de medo. Medo em relação ao quê? A Disney, ela corta muita coisinha. Não pode isso porque tem o nome da Disney, não pode isso porque eu não tenho o nome da Disney. E aí eu tenho medo dela cortar demais, tentar polir os caras e não sair filmes bons. Mas a gente já viu que já saiu filmes bons, mesmo eles já estão trabalhando com a Disney. E uma coisa boa é que vai reunir vários personagens e eles podem misturar agora os universos, né? Podem fazer uma coisa doida, que é o que acontece na história em quadrinho, que eles se misturam, né? Eles misturam os universos, então é uma coisa bem legal. Que isso pode agora acontecer no filmes, mas com mais personagens. Antes eles tinham uma coisa restrita, e agora eles têm mais personagens para se entrelaçar. Então, o que acontece? Quando a Disney comprou a Marvel, ela meio que deu uma autonomia para, no caso, o Kevin Feige, trabalhar, né? Depois de um certo momento que teve uma separação do setor, né, de séries, né, de TV com os filmes, o Kevin Feige tomou mais poder e mais autonomia, né, para trabalhar. E eu acredito que a Disney dá as ferramentas para que a Marvel faça a coisa da forma melhor possível. Né? Eu acho que eles acreditam muito nesse produtor. Né? No potencial, né? Isso. E no caso da compra da Fox, o que acontece? Isso é um processo que vai demorar um pouquinho, né? Porque por questões judiciais e tudo mais, isso deve demorar um ano. Mas isso não impede que a Marvel possa utilizar um personagem ou já citar algum personagem que está em poder da Fox. E outra coisa, a Disney não comprou a Fox inteira, ela comprou mais o setor mesmo de filmes, séries, os desenhos animados, né? Essa união, né, dos personagens da Marvel, né, principalmente os mais clássicos, como o Quarteto Fantástico, né? Os X-Men são assim, muito importantes, todo mundo quer ver, né, os Vingadores, os X-Men, né, o Quarteto Fantástico, ver o Galactus aparecer, o Surfista Prateado. Bom, isso vai ser muito interessante de ver, só que eu acredito que isso venha a acontecer só após as duas partes, né, do Guerra Infinita, porque é uma coisa que vai dar trabalho. Claro que eu acho que a Marvel está se organizando já há algum tempo para que isso aconteça. Com certeza não foi assim de um dia para outro para comprar a Fox. Isso aí provavelmente é uma coisa que estão discutindo há muito tempo até chegar nesse momento, né? A gente fica muito feliz disso acontecer
E acredito que muita coisa vai acontecer pra frente. Assim, pode ser positivo para alguns e negativo para outros, né? Porque a Fox tinha uma forma muito característica de fazer os seus filmes. E a Marvel tem uma não totalmente diferente, mas com algumas características diferentes, né? Mas, assim, para quem gosta de história em quadrinho, ver todos esses heróis juntos vai ser bem bacana. Mas a gente sabe que alguns heróis, como por exemplo, como todo mundo está especulando, o Capitão América morrer, se ele morrer e não voltar mais, a gente não vai ver ele com os outros heróis, né? Mas, mesmo assim, só de ver os que ficaram, né? E os que vão aparecer interagindo entre eles vai ser legal. Vai ser muito bacana. Tá. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas vai valer a pena assistir. E eu espero realmente que vocês deixem o seu like, assinem o canal, acione o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos no canal e conversa com a gente. Gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? O que mais você quer saber? Né? Não só desse universo, como de outros universos também, de séries, de TV, de filmes. Conversa comigo, fala direitinho. Muito obrigado, Anderson, pela sua participação. Agradeço, pessoal. Obrigado, pessoal. E assim, direto, rápido. Obrigado, pessoas. Né? Obrigado, pessoas. Eu que sou mais enrolona mesmo. E um beijo e até o próximo Desabafo Pop. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.